La la, la la, la la, la la. Falta luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Falta luz, mas era dia, dia. Falta luz, mas era dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal, a cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Salve, salve, ogros e princesas! Hoje é um dia especial para esse canal, vocês sabiam disso? Hoje o canal Ogro Web TV está completando, não um, não dois, não três. Hoje este canal de meu Deus de Brasólia está completando 7 anos. Exatamente, a gente está fazendo 7 anos hoje, dia 3 de março de 2023. Esse canal surge no 3 de março de 2016, né? Então são 7 anos de canal hoje, eu estou muito feliz. Dinheiro a gente não tem, sanidade também não, hate a gente tem pra caramba, né? Mas a gente tem aqui muita coisa para conversar com vocês nesses 7 anos de canal Ogro Web TV, né? E aí, obrigado. 7 anos de canal Ogro Web TV, a gente tem aí muita coisa para falar com vocês. A gente tem muita coisa para falar sobre o método Paulo Freire e também dessatanizar, vou usar um neologismo aqui, uma palavra nova, né? Mas dessatanizar, eu ia usar exorcizar, mas fica muito feio. Obrigado, Andy, obrigado pela saudação aí, cara. Primeiro, você conhece Paulo Freire? Você sabe quem foi? Você sabe muitas vezes ali qual é a obra de Paulo Freire? Você sabe quais são os atributos? Você sabe muitas vezes onde se usa Paulo Freire? Então, fica nessa live aqui. E se você tiver algum comentário, alguma coisa acerca disso, se tiver algum pensamento aí, positivo, negativo, neutro não pode, mas se tiver algum embasamento aí também, sobe para a gente poder trocar uma ideia acerca do pensamento da obra freiriana, né? Para a gente entender um pouquinho o Paulo Freire, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, e eu vou logo dizendo, tá? Não é o meu autor preferido, não é o meu autor de educação. Para quem não sabe, Paulo Freire é advogado, não era educador de base, não era educador de formação. E o que eu mais gosto do Paulo Freire é uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte na frase, né? Ana vende a uva, a uva viu Ana, Ana viu a uva. Ele tá cagando e andando para quem é a situação da uva. Ele quer saber quem planta a uva, quem explora o trabalhador, quem consegue fazer isso. Aí o Matheus coloca aqui, Paulo Freire é citado pelos maiores filósofos contemporâneos. Cara, é por incrível que pareça. Mas eu sou da área da educação e assim, Paulo Freire, ele acabou virando uma bandeira para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, para que a galera pudesse construir nele um grande debate, né? Para a galera de direita, Paulo Freire acabou sendo colocado ali como um marco de deseducação, de ensino comunista e tudo mais. Para a galera de esquerda, inclusive nas universidades de pedagogia depois dos anos 90, até a criação da LDB, né, em 96, quando o texto foi aprovado, a gente consegue ver ali que Paulo Freire era o último espaço, o último reduto que se tinha de educação, né? O Brasil nunca teve autores, a gente teve Anísio Teixeira, a gente teve aí Libânio, a gente teve muito autor legal, mas o Brasil sempre pegou lá da escola europeia, os referenciais de educação. Pegou na Itália com Montessori. Papinho de pseudo-intelectual soberbo que não leva a lugar nenhum. Então tá, grande Rafael Camargo, cara, você pode sair da live ou você pode simplesmente ficar aqui e trazer um papo mais legal do que esse. Ou você pode fazer uma coisa mais legal ainda, cara. Você pode abrir sua própria live. Olha que coisa interessante. Eu estou cansado, eu trabalhei pra caramba hoje, eu trabalhei nessa área que é educação e é a área que eu quero falar. Vocês não falam tanto de liberdade de expressão? Eu estou usando a minha. Espero que você use a sua também e faça uma live para você, tá bom? Então vamos lá. Para a gente continuar essa discussão, para a gente continuar esse debate, esse approach aqui, falar de Paulo Freire primeiro, tá? É uma grande falácia que Paulo Freire não é citado no Brasil. Ele é citado no Brasil sim, porém ele não é citado hoje
nas academias modernas de educação. Eu já faço parte da Academia Moderna de Educação. Nas academias mais antiquadas ou academia clássica, né, Paulo Freire é citado. Minha mãe estudou Paulo Freire, né, a galera toda. Misturaram a obra dele com política, o que é muito triste. A obra dele em si já diz tudo. Cara, por incrível que pareça, todos nós somos animais políticos, né? Nós somos seres políticos, nós vivemos com política, por política e para a política, né? Grande Palhaço Amendoim, em breve vai ter um vídeo onde eu mostro que ele foi racista e capacitista, tá? Vou soltar o vídeo em breve lá no meu canal, no YouTube. Eu quero que vocês consigam ir direto pro canal. Então, assim, quando a galera fala de Paulo Freire, educação é política, com certeza. A gente está falando de um método em que ele colocava o trabalhador como protagonista. Ele é um cara que fazia isso. Inclusive, ele é responsável pela alfabetização em tempo recorde de uma galera. Eu sou contra essas técnicas, tá? De você alfabetizar em tempo recorde, porque a alfabetização ela é um processo que ela é muito... Ela é como você burilar, você lapidar um diamante, você fazer uma coisa bonitinha. Só que a necessidade que a galera tinha de gerar mão de obra minimamente qualificada pelos rincões do Brasil, fez com que a galera tivesse um Paulo Freire da vida. Só que aí, por incrível que pareça, por que eu não sigo Paulo Freire? Porque eu sou de outra corrente, eu sou valoniano, eu não sou freiriano, né? Eu defendo, eu acho que os sujeitos que compõem a educação são fundamentais, mas eu sou valoniano, eu não sou freiriano, tá? É como a galera me pergunta, qual a sua corrente filosófica no direito? No direito eu sou neoconstitucionalista, né? E eu tenho amigos que são constitucionalistas. Olha, o Gui coloca aqui uma frase que eu acho muito deseducada, Gui. Você coloca que a maior contribuição de Paulo Freire foi ter deixado a vida, né, e tornado adubo. Cara, você vai ganhar o que com isso, velho? Nada, pô. Tá bom? Ó, a Adina diz que ela é vigotskiana. Eu sou valoniano, ela é vigotskiana. Pra galera entender, o Henri Vallon fala muito da educação por afetividade. A corrente de Vygotsky é diferente da minha. Aí tem a corrente de Skinner, que fala da questão dos estímulos. Ele tem a corrente montessoriana. E aí eu só vim pesquisar muitas vezes, sabe ler Gil, não Gui. Ah, tá bom, cara, desculpa aí se eu troquei o seu nome. Gil Baroque. Pronto, tá bom? Pronto, já acertei seu nome agora. Gente, é Gil Baroque, não é Gui Baroque não, tá? Ele perguntou se eu sei ler, acho que ele não sabe escrever porque iniciou frase com letra minúscula, mas vamos seguindo. Então, assim, só pra gente entender, o Paulo Freire, ele coloca essa visão do sujeito, né? Ser um sujeito pensante, autônomo, responsável pelo processo de educação, maravilha, tá? E aí, quando você começa a ter esse mesmo debate com a galera, a educação começa a mudar de foco. É quando a gente fala das escolas militares, por exemplo. O resultado do Enem saiu e eu não vi, e aí eu sou bem sincero, não vi. Adoraria que me provassem o contrário. Eu não vi nenhum colégio militar no top 10 do Enem. Me diz um colégio aí na rolagem. São Pedro. Paulo Freire foi um... Boa, São Pedro, que legal, cara. Vamos lá. São Pedro, ele tem gente. Queria chamar o São Pedro aqui agora para ele explicar pra gente. Envia um convite para ele tá flodando o chat. Eu queria ver se ele consegue ter uma boa discussão com a gente aqui, para ele explicar pra gente por que o Paulo Freire estragou a educação do Brasil. Se ele nem é utilizado hoje, como eu falei, na academia moderna. Ele é usado na academia clássica ou academia antiga na educação. Mas eu queria muito, São Pedro, que você explicasse pra gente. Tá? Vai curtindo aí a tela, gente. Quem quiser mandar presentes são muito bem-vindos. Faz parte da live. O Matheus coloca que a obra dele não é de esquerda, vai além disso. Claro, a obra dele vai além disso, gente. Muito além disso, né? Paulo Freire, senhor que deixou a geração mais burra e ignorância canhoteira. Pô, cara, eu adoraria que essa galera toda que tá falando aí... São Pedro, cara, eu te enviei um convite, é só você subir aqui e me provar. Agora, você já leu alguma coisa de Paulo Freire? O São Pedro, né? Se você já leu alguma coisa de Paulo Freire, você consegue analisar. Eu, por exemplo, tive acesso mais específico a Paulo Freire há uns 6 anos atrás com a minha esposa, 6, 7 anos atrás com a minha esposa. Ela foi participar de um congresso na escola que ela trabalhava e ela trouxe um livro que eu acabei folheando, lendo.
e acabei de pesquisar sobre quem era Paulo Freire efetivamente. Eu estava trabalhando e eu não me interessava muito pelos autores, né? Cavanhas, eu espero que você possa subir, cara. Só ficar falando aí e vomitando esse tipo de coisa. A pergunta da live é bem simples, tá? O que atribuir ao método Paulo Freire? Só explica pra gente. Não, dizer que a gente é isso, é aquilo, aquilo outro, não vai fazer você ganhar discussão, cara. Eu adotei uma prática pra mim agora nas lives, nas redes sociais. Eu vou falar o que eu quero. Se você está interessado em ouvir, é um outro problema, né? Vota como sempre, vive como sempre. Eu sei, é muito chique, muito ruim a gente só ter 4 seguidores e querer ter voz e vez, né? Aquele lance da pedagogia do oprimido, então. Qual a região você está? Qual a região não? Que? Celso também está colocando ali. Pronto. Gente, a galera que está mais revoltosa hoje, que não conhece, pelo que eu estou vendo aqui, a obra de Paulo Freire, que não estudou a obra de Paulo Freire, que não sabe os efeitos dele para a educação pós, né, ditadura militar, que não consegue entender Paulo Freire hoje dentro desse contexto, a galera que está simplesmente aqui só vomitando, e a gente está esperando. Boa noite, salve, salve, Hans, bem-vindo, cara. Não sabe nada, então assim, é muito difícil a gente falar de Paulo Freire dessa forma, tá? E a gente começa a ver que a educação precisa revisitar. Sério, região a sua. Não falo com quem não consegue digitar o português corretamente, não. Você é um patriota que não fala nem português direito, né? Então, só para a gente entender, o Paulo Freire ele traz essa visão da educação mais política, mais politizada, porque era a tônica do momento. O Brasil passou por um momento, inclusive, de recrudescimento que foi durante a ditadura militar. E durante a ditadura militar, eu lanço um desafio para quem está na live agora. Me diga se o currículo da ditadura militar, moral e cívica, cidadania, algumas escolas tinham introdução à Ordem Unida, e eu sou da área, eu posso falar disso abertamente porque eu estudei isso. Algumas escolas tinham preceitos militares e Ordem Unida, né? Então, assim, eu adoraria que a galera pudesse me explicar por que esses métodos não conseguiam formar muitas vezes ninguém, nenhuma das cabeças pensantes saiu desse período da ditadura militar. Pega ali de 64 a 85, quem foi que a gente formou? 64 a 85, pega aí. Em 64, Bolsonaro devia ter de 9 a 10 anos. Ele não é o foco dessa live, né? Em 64, de 9 a 10 anos mais ou menos. Então ele era uma criança quando o golpe militar foi instaurado aqui no Brasil. E ele estudou em colégio com orientação de Ordem Unida, né, com a ideia de cantar o hino. E aí eu pergunto às pessoas agora, vamos usar o método Paulo Freire para entender? Rapidinho. Opa, Ivanilda, tudo bom? Esse comunista era um pobre. A vírgula foi empregada de maneira errada, tá? Só para você saber. Você não precisava colocar a vírgula aí não, mas tudo bem. Então, vê só para a gente entender. Vamos usar o método Paulo Freire, né? A gente vai colocar lá rapidinho. Método Paulo Freire. Vamos pegar o hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Por favor, chat, coloca a resposta aí de plácida. O que vai ser plácida pra gente? De um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em terceiro liberdade. E aí, opa, deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do sol profundo, fulguras, digita aí, galera do chat, por favor, fulguras, ó Brasil, florão da América, do que a terra mais garrida, pulando a letra. E aí? Aí a Adma coloca aqui, o método correto, segundo os tamistas bolsonaristas, é o ensino médio renovado. Eu estou sofrendo muito, Adma, com esse ensino médio renovado, porque todo mundo acha que a gente que dá aula de cultura digital vai ter que ensinar o menino a fazer dropshipping. Vai ter que ensinar o menino a ficar rico. Se eu tivesse ficado rico, eu não estaria como professor, né, gente? Aí aqui o Leonilo cantor, farsante e tal. Cara, adoraria te ouvir, velho. Vamos lá. Eu tô a fim de ouvir pessoas aqui. Por você ser tão estudado, grande, você poderia ser mais educado, doutrinando a gente. Doutrinado. A gente sabe que você é. Não, Robson, vê só, rapidinho. Doutrinando. Me mostra onde é que eu estou doutrinando alguém. Isso pra gente, vamos lá.
E o foco da live não sou eu sou apenas um mero interlocutor. O foco da live hoje é a visão acerca de Paulo Freire. Vamos tentar chegar um dedinho na tela aí para quem está conseguindo, que aí a live engaja, chega para mais pessoas. Eu estou convidando as pessoas para debaterem, discutirem a visão de Paulo Freire. Tá? Eu não estou afim de treta, não estou afim de discussão, estou afim de uma boa conversa baseada no que você leu. Porque o que eu mais vejo hoje é a direita e a extrema-direita hoje tratar Paulo Freire como um dos mais, né? É horrível, é um cara burro, ensinou a nossa juventude a ser assim, mas deu o título de professor ao Olavo de Carvalho. Eu adoraria entender isso. Olavo de Carvalho passou para uma faculdade de licenciatura? Não. Olavo de Carvalho sentou numa universidade, lá na cadeira da universidade para dar aula? Não. O professor jurava que você era professor e não doutrinador? Pois é, cara. Eu não tive tempo hoje nem de fazer xixi, nem de ir ao banheiro, cara. Não tive tempo. Né? Olavo de Carvalho é um gênio? Sobe pra mim prova. Você lê o livro dele? O mínimo que você precisa saber para ser idiota. Eu já li o livro dele e já vi algumas aulas dele assim. E, para ser sincero, se eu colocar um aluno meu de 6º ano, ele bate. O Ricardo Viana coloca aqui: Paulo Freire, pai dos vagabundos. Cara, é a pergunta que eu vou lançar de maneira muito honesta, tá? O que é que tu vai ganhar fazendo isso? Eu tô aprendendo isso na prática, tá? As empresas, para quem quer viver do mundo digital, elas se distanciam quando as pessoas têm opiniões muito ácidas em relação à política. As empresas fazem isso. O teu ouvinte, ele só quer o motoboy de treta, alguém que vai trazer a treta fresquinha para você. A gente tem tanto problema, meu irmão, pra gente chegar aqui numa live agora às 9h30 da noite e tá só preocupado em vomitar e ouvir muito pouco. Isso não vai levar você a nada, meu irmão. Olha, ele é o professor das amebas esquerdistas. Cara, por incrível que pareça, Ricardo, eu te desafio a pelo menos falar aqui um texto dele, né? Onde ele está falando que a gente tem que ser dessa forma. O Gramsci, Antônio Gramsci, ele era um pouco mais agressivo em relação a isso. Ele falava da conquista do chão de fábrica, ele falava que os operários tinham que ser praticamente ali uma classe mais instruída. Paulo Freire não, cara. Paulo Freire tinha uma pegada muito mais pé no chão do que Antônio Gramsci, tinha uma pegada muito mais no chão que o José Martí, tinha uma pegada muito mais ao chão do que o próprio Fidel Castro, que escreve A História Me Absolverá. Falei que você é doutrinado, o método Paulo Freire é uma bosta, mas eu não apliquei o método Paulo Freire nem recebi o método Paulo Freire, cara. A universidade não aplica métodos. Ó, o Jaed coloca aqui: leia Pai Rico e Pai Pobre e saiam da corrida de ratos. Cara, eu já li Pai Rico e Pai Pobre. E você também, acho que você não leu, porque só tem 16 seguidores. Como é que você pode estar falando aqui alguma coisa de sucesso se a minha rede social aqui tem 8 vezes mais sucesso do que a sua? Acho que eu que deveria estar falando sucesso para você, não o contrário. Né? A gente tenta, sabe, não ser grosseiro com a galera, mas a gente infelizmente acaba sendo. Aí pegam algumas palavras: corrida dos ratos, aí pega tipo, saia dessa coisa, vibre na frequência. Pronto, Hamilton Barros, ele coloca aqui: atribuo a esse verme o fracasso de uma sociedade. Cara, então você está atribuindo a pessoa errada, porque Paulo Freire não é significativo do ponto de vista acadêmico, ele não é significativo para a educação. A educação recebeu a escola confessional, a educação recebeu praticamente ali. Obrigado, Marina. Aproveita, curte a live aí também, compartilha se puder, agradeço muito. É uma forma de fazer com que a coisa ande. Tá? Então, assim, cadê o Armando? Hamilton. Você está atribuindo a pessoa errada, cara. Só isso. Por que está atribuindo a pessoa errada? As escolas confessionais trouxeram doutrinação religiosa, não vejo você falando nada. Os cursinhos trouxeram macetes para passar no Enem e vender esses macetes caros. Você não fala de coisa nenhuma. E você vai colocar de Paulo Freire e eu te desafio, de uma maneira muito cordial, só para a gente tirar aqui um soltinho, como fala no jiu-jitsu. Sobe aqui e faz uma crítica à obra de Paulo Freire. Eu tenho críticas à obra de Paulo Freire, eu posso falar, eu tenho lugar de fala.
Aí o cara coloca aqui, PT protege bandido. A live não é sobre o PT não, filho. Você tá na live errada, tá? E quem na sua ótica aí defende bandido é o advogado de defesa ou o defensor público. Dá para atribuir a eles esses anos de atraso na educação e hoje o jovem não sabe nem ler nem escrever? É engraçado, se o jovem não soubesse nem ler nem escrever, o meu Nordeste não seria campeão no Enem todo ano. Ano sim, ano também, o Nordeste arrasa no Enem, né? Então, desculpa, é bobagem que você está falando, cara. Com todo respeito aí. Mas dizer que o jovem não sabe escrever, né? Então, só fala mal de Paulo Freire quem nunca leu Paulo Freire. E o Alberto também não sabe escrever, porque ele inicia sempre frase com letra minúscula. E aí inicia frase com letra minúscula. E praticamente vírgula mandou um abraço. Aí, desculpa, eu acho que realmente você é a prova daqueles... É daquela juventude do Decotelli, né? Do homem preto que mentiu o currículo durante o governo Bolsonaro, ficou horas praticamente como possível ministro. Foi o cargo mais rápido da história da República Brasileira, foi o do professor Decotelli, né? E aí, essa galera. E aí a gente volta a ter essa... Pois é, gente, o que a gente está colocando aqui é o que a gente pode atribuir ao tema da live, né? O que se atribui ao método Paulo Freire. Eu li poucas coisas sobre Paulo Freire. Pois é, aí Guevara... O que é que tem a ver Guevara, cara? Você tem ideia, pra galera ter ideia, a galera viaja muito assim. Abraços do Rodrigo Barreto, ok. Beleza, Colé Santa Clara. Beleza, Rodrigo, um abração, cara, pra você. Então, assim, só pra gente entender. Quando a gente fala de Paulo Freire, quando a gente fala de tudo isso, forte abraço, meu amigo. Quando a gente fala do colégio de Paulo Freire, quando a gente fala disso tudo, a galera que nunca leu, ela vai simplesmente sair descendo pau, descendo sarrafo, e você vai tentar entender o que é que essa galera tá falando. A galera comprou uma narrativa construída por Olavo de Carvalho, comprou uma narrativa construída pelo Paulo Figueiredo, comprou uma narrativa construída pelo próprio Eduardo Bolsonaro e pelo Flávio Bolsonaro, mas eles nunca leram uma obra de Paulo Freire. Eu tomei a liberdade de baixar o PDF e ler. Certo. Então, assim, eu adoraria comentar sobre isso. A galera acha que o comunismo, que o socialismo, que a esquerda revolucionária, ela parou no tempo lá em 1959, com a tomada de Havana, né? A galera acha que o socialismo parou ali, né? E a galera acha que o capitalismo é aquela coisa linda, maravilhosa que evolui sempre. O capitalismo está evoluindo sim, mas está evoluindo a exploração do trabalhador. Como? Com a supressão dos direitos trabalhistas, né? Com essa parte toda. E a gente começa a ver isso. Discutir a grafia é ridículo. Este senhor começou bem no ensino e desviou com a política, fato. Não, aí eu volto a dizer... eu quero muito que a galera venha para cá. Eu estou enviando os convites, mas eu quero ouvir essa galera. Lembrando que eu não respeito, tá? Tecnicamente. Eu não respeito tecnicamente opinião. Opinião para mim, você fica com a sua, eu tô nem aí. O Murilo pega aqui, o Grão, o que é que você acha do Che Guevara? Maravilhoso, fantástico, incrível. Che Guevara era fantástico. Vamos lá, vamos para a discussão. Apesar de que a live não é sobre Che Guevara, mas eu acho ele um homem de fibra, tá? Paulo Freire energúmeno, Ricardo. A galera, assim, velho, tá dando até pena. Não sei por que eu fui abrir essa live, tá dando pena. Porque a galera coloca aqui energúmeno e não sabe utilizar o termo energúmeno para isso. Paulo Freire poderia ser tudo menos energúmeno. Paulo Freire poderia ser tudo menos um cretino. Paulo Freire poderia ser tudo... Eu não concordo com o método de Paulo Freire. Como eu já disse, eu sou valoniano. Tem gente aqui que é vigotskiana, tem gente aí que é montessoriano, tem gente que é freudiano na educação, inclusive.
Tem corrente que eu não concordo, que acha que a educação, inclusive, o avanço ou retrocesso está ligado a questões da psique e da sexologia. Com o Staem, de novo, já fui comunista daqueles nacionalistas e me decepcionou com a esquerda. Pô, cara, é pena você ter se decepcionado com a esquerda. É natural, faz parte do processo. Eu me decepcionei também com a direita, por isso que por volta lá dos meus 16 anos eu fui diretamente para a esquerda. E me decepcionei com a esquerda. Aí fui para a extrema esquerda. Estou me decepcionando com a extrema esquerda. Agora eu quero ir para a ultra radical esquerda. Aí o Marco Antônio coloca aqui: Che Guevara, homem de fibra, cientistas, gênio está escrito errado, libertadores se contorcendo no túmulo. Marco Antônio Portal, 43 seguidores. Eu vou dizer o quê? Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. O que eu acho do Donald Trump dos Estados Unidos, por incrível que pareça, cara, como empreendedor, é um dos caras mais agressivos que eu já vi. Eu tenho o livro dele aqui e eu li o livro dele. Eu tenho o livro dele aqui, ó, Revelando Trump. Tá aqui, ó, li. Acho um dos caras mais agressivos. O cara é sinistro quando se fala de negócios, mas é um político muito burro, que é um político que não estuda, que não lê. É um político que se guiou pelo Steve Bannon. E aí tem muita coisa a desejar, mas como pessoa mesmo, como homem de negócios, ele é agressivo. É o pai dessa versão que a gente viu aqui no Brasil do Aprendiz. Qual a sua opinião sobre a convocação do Rony na seleção brasileira? Cara, eu não torço pela seleção brasileira, para ser bem sincero. Eu torço pela Itália, velho. A Itália ficou fora das últimas Copas. Tô torcendo para que agora o Cautio termine bem e a gente consiga ter uma safra boa para jogar as próximas Euros. Não vai dar para classificar para 2026, tenho certeza que a Itália não classifica. Se for com a seleção que tá vindo aí, tenho certeza que a Itália não classifica. Vamos ficar fora de 3 Copas do Mundo, só isso. Eu sou São Paulino também, né? Então, a única felicidade que eu tenho hoje é o Clube de Regatas Brasil, CRB, aqui da minha cidade, que esse ano sobe, vai ser o CR Bayer, né? Já pensou o CRB na Champions League? Quem é de Alagoas sabe, né? Eu já fiz essa piada e deu muito certo. O CRB na Champions League, jogando CRB e Bayer, o Bayer tem que entrar de branco porque o CRB vai entrar de vermelha. Porra, que moral. Você vê o Manuel Neuer tomando um gol assim. Mas voltando aqui ao assunto, galera. O objetivo é trazer para essas pessoas. O que você acha do jovem estrela Buffon? Cara, o Didi, né? Olha a minha intimidade com ele, né? O Didi, ele não vai se aposentar, não. Ele vai ser aposentado. Se a Itália não classificar para a terceira Copa seguida, vai ser melancólico. E ele ainda quer, pelo menos, participar dos qualifies. Ele quer fazer como o Abbiati, né? O Abbiati foi um goleiro da seleção italiana também do Milan, ficou um bom tempo lá e depois foi para a parte técnica da Azurra, da Esquadra Azurra. Mas eu acho que o Buffon não vai ser aposentado, ele vai ser aposentado, tá bom? Os caras estão zoando mesmo. Já que eu gosto da Itália, o que é que eu acho da Revolução Francesa? Vai depender da quantidade de bater de asas do beija-flor da Califórnia, velho. Porra, parece que a galera fumou pra fazer essa live. Aí tem aqui o Geisel. Acho que é Geisel, né? Ou Geisel, não sei. A esquerda BR só quer poder para viver bem e sua família não tem propósito nenhum. E sua família não tem propósito nenhum. Cara, eu não concordo não, porque assim, se você for olhar, tem alguns filhos aí de políticos da esquerda que entraram porque, claro, tanto o pai quanto o filho que botam na política, seja de direita, de esquerda, de cima, de baixo, isso é horrível. Mas, se você for olhar direitinho, nem tem como. O que você acha sobre a liberação das like drugs? Cara, se for liberar, eu sou contra liberar as sintéticas. Tá?
Sou contra liberar todas as sintéticas. Quanto a cannabis, eu sou totalmente favorável à liberação da cannabis. Até porque eu sou favorável porque vai ficar na mão do Estado. Aí eu quero ver, quando estiver na mão do Estado, o que é que os liberais vão dizer. Tá? O cara coloca, se você é a favor do aborto, eu tenho duas visões sobre isso. Né? E vou tirar um pouquinho o foco do Paulo Freire. Filosoficamente, eu sou contra, politicamente eu sou a favor. Por que filosoficamente eu sou contra? Porque eu ainda acho que a vida é um lance que a gente tem que preservar, mas por que politicamente eu sou a favor? Porque se for uma política de saúde pública e for de direito da mulher, ela que decide, a gente nem está falando aqui sobre isso. Quem me fez a pergunta e eu que estou respondendo, nós não temos útero, logo a gente não pode nem saber, e o Brasil é um dos países que mais abandona a molecada aí. Tem um monte de pai que é pai de Instagram, que é pai de final de semana, e depois a gente sai falando o que é que a mulher deve fazer ou não. Então eu, particularmente, filosoficamente, eu sou contra, porque eu fico pensando muito na questão da vida. Não é nenhum preceito cristão, todo mundo sabe que eu sou ateu, mas assim, é um preceito em relação à vida, né? Você olha hoje a vida, pô, cara, é uma vidinha que pode assinar minha aposentadoria como professor, pode ser meu chefe, é uma vidinha que pode ser um cara foda, um cara que pode trazer aí a cura da AIDS, a cura de um câncer mortal, a cura de uma doença assim. Então, filosoficamente, eu sou contra. Politicamente, por que eu sou a favor? Porque eu entendo que, querendo ou não, o aborto ele vai continuar existindo, querendo a gente ou não, né? A gente protestando ou não, ele já existe, existiu e sempre existirá. O que tem que acontecer hoje é uma regulamentação e tratá-lo como um problema de saúde pública. Quando a gente trata como problema de saúde pública, aí sim a coisa começa a acontecer. A mesma coisa acontece com a cannabis. A galera tem os dados assim, eu gosto de ler sobre esse tema. A galera tem umas conversas assim, e aí quando você parte para o debate, você vê o exemplo da Holanda. A Holanda liberou a cannabis, e aí a molecada não tá, como o povo diz, não, doida fazendo isso tudo, não. Não tá porque você tem um médico, você tem um puta de um gasto para manter um cake shop, você tem a galera lá preocupada com isso. Não é diferente do cara aqui no Brasil que se mete numa biqueira com R$ 50, volta com as buchinhas, capaz de tomar enquadro da polícia, e aí a polícia daqui a pouco vai e essa droga não chega nem para a delegacia quando ela é apreendida, porque o próprio policial sabe que em casa ele vai dar um fim nessa droga, sabe? E aí a galera que fala da weed trip, né, da trip da ganja, ó, o papo virou um papo de maconhistas agora, né? A galera que fala da weed trip, né, da trip da ganja, a galera fala o seguinte, que o beck mais caro e mais perigoso de ser fumado tá em Bali, na Indonésia, onde a galera é morta por tráfico de drogas. É só lembrar do Marco Rascher e do Rodrigo alguma coisa. Os dois foram fuzilados na Indonésia pelo lance do beck. Então, assim, quando você vê essa galera toda falando disso, o beck mais perigoso do mundo tá em Jacarta. Por quê? Porque tem o cara do exército que vai receber um por fora, tem o cara da polícia distrital lá que vai receber um por fora, tem o cara da autoridade lá de vigilância que vai receber um por fora. Então, a molecada que vai surfar em Bali e que quer, né, fumar um cigarrinho lá, um dedo de grilo, uma patinha de grilo, os caras vão morrer numa grana. Galo ganha amanhã? Com certeza. Minha opinião sobre o Beckham, lindo, e o Ronaldo disse que ele era cheiroso. Eu tenho o Beckham no meu time do FIFA. Então, assim, pra galera entender o que a gente tava aqui falando de Paulo Freire e foi falar de outros temas, cara, é interessante a gente conhecer. Existem autores hoje, pessoas da direita hoje que eu me agrado ler? Tem. Eu gosto muito do Bruno Perini. É um cara de direita, é um cara liberal. Bruno Perini, ele é do canal Os Sócios. O meu é o FIFA 23 Mobile, eu tô dando meus corre aqui pra ter um FIFA físico. E aí a galera coloca o seguinte, né? Por que você tem essa predileção ao Bruno Perini? Eu gosto do Bruno Perini por um motivo muito simples. Ele fala com o dado técnico. O que ele fala, eu vou lá, eu pesquiso e confirmo. Já a Natália Arcuri, ela era uma jornalista da Record e aí acabou começando a fazer vídeos acerca da educação financeira e criou um canal chamado Me Poupe. Eu não gosto muito, eu pareço com o Naldo Bento, pareço nada. Então, assim, eu vejo a Natália Arcuri como alguém que, por incrível que pareça, surfou o hype da educação
financeira e surfou bem esse hype, né? Aproveitou essa onda da educação financeira e conseguiu galgar ali o seu espaço. Mas eu prefiro, não gosto do Thiago Nigro, do Primo Rico, não gosto, acho o Primo Rico muito forçado, né? Não gosto dele, não gosto do Salve, não gosto do Thiago Nigro, não gosto desses caras hoje, como aquele cara que era do canal Boom, não gosto do Thiago Finch também, porque esses caras eles só estão lá para vender os cursos, né? Minha opinião sobre as mentiras do Naldo Bene, maravilhosas, cara. Colocou um cara que estava praticamente morto, enterrado, colocou o cara no hype. Maravilhoso. Ele já tem consciência de que ele foi desmascarado, mas assim, ele dizer que trouxe a Gisele Bündchen ao Brasil. O repórter pergunta se o cantor Naldo Bene foi fundamental para a mudança de opinião dela. E ela dá um sorriso muito bonito, por sinal, ao repórter, né? Aquele sorriso meio descompensado, mas né? Então imagina só, ela não disse nem que sim nem que não causou mal-estar com o cara. Marcelo coloca aqui se eu conheço o método de ensino prussiano de ensino militar do primário ao universitário. Não, cara, mas eu acho que nenhum método de ensino, tenho certeza, nenhum método de ensino baseado na ótica militar deu certo. Vídeos espartanos. Ao muçulmano, você é agente do muçulmano e quer fazer uma batalha de rap comigo? Eu não sei rimar não, cara. Eu tenho rimas, mas são rimas minhas. Não é a nossa educação não, Marcelo. Não sei do que você tirou isso. Tanto é que o Alexander von Humboldt, né, que é o pai da geografia moderna, o Alexander von Humboldt, vou dar só uma atenção aqui que o assunto era legal, galera. O Alexander von Humboldt, que era o pai da geografia moderna, ele ajudou no processo de educação da Prússia, né? Lembra que só passei a Alemanha em 1861, 1881, se eu não me engano, com o Guilherme I. E, hoje está muito diferente esse sistema que a gente tem hoje. Livros, A Miséria da Educação, de Max Stirner, certo, e de Opiniões e Sentenças. Beleza, onde é que isso foi colocado? Explica pra gente onde é que isso foi colocado na BNCC, onde é que isso foi colocado nos PCNs, onde é que isso foi colocado na LDB. Eu tô com a LDB aqui. Explica pra gente, tô com a LDB aqui. Ó. Eu adoraria que você explicasse pra gente onde é que ele tá. Tô aqui, na LDB. Não, se quiser que eu faça piada, meu velho, tem que ser lá no show, lá no The Spoilers. Beleza, eu tô ligado que você tá pegando trechos de livro e tá colocando, velho. Eu tô querendo saber onde é que tá aí esse método prussiano aqui, na LDB. Por coincidência, eu dou aula de LDB quando a gente forma turma para concursos públicos. Então, só me diz onde é que tá que a gente consegue ter uma discussão rasa. Adoraria te ouvir, Marcelo. Marcelo Pensador. Tem 39 seguidores, não pode subir, infelizmente, mas eu adoraria te ouvir. Isso, dei spoiler. Tem a apresentação da gente agora. Eu voltei com um texto bom. Estou muito feliz, estou radiante. Sigam lá no meu canal, tem um vlog. E na segunda-feira tá saindo o meu show, o meu solo. Não é nem o solo, né? É um pocket. Porque cada humorista teve 7 minutos. A gente não fez fritada, mas vai fazer fritada na próxima vez, que é a Toasty. Vai rolar fritada, vai rolar um tempo maior de espaço. E se a gente for sentindo confiança e for formando público, dá para rolar um solo meu até o final do ano. Ingressos na descrição muito em breve. Que eu quero ganhar dinheiro. Vamos trabalhar. Vamos fazer o povo rir, o povo se educar. Mas, Marcelo, com todo carinho, cara, eu tô aqui com a LDB, o texto do Moacir Alves Carneiro. Eu queria muito que você pudesse. Esse aqui, por incrível que pareça, esse livro tem uma história maravilhosa. Marcelo, você está falando praticamente um monte de coisa que é conceito de Google, Marcelo. Eu estou perguntando a você onde foi que você viu isso. Pedagogia vem do grego, educador. Eu estou perguntando onde é que você viu isso, Marcelo, por favor. Você é educador, Marcelo? Desculpa, só para a gente saber, você é educador? Você está falando aqui no chat, ó. Educação vem do grego antigo.
No caso, pedagogia vem de paidos, né, ou paidos. Qualquer método pedagógico é educação, nem sempre, né? Também concordo que o Ministério da Educação deveria fazer isso. Não, desculpa, Marcelo. O nosso debate acaba por aqui. Quando você começa com esse negócio, que é esse clickbait no debate, os europeus esconderam esse método, os chineses esconderam esse método, aí não rola, velho. Aí vira opinião. Não, desculpa. O Marcelo deve ter. Quando o papo era aquele sobre maconha, acho que o Marcelo deve ter acendido um. A religião é necessidade do autoconhecimento e temos essa necessidade por conta da falsa educação. Marcelo, isso não tem absolutamente nada a ver com o que atribuir ao método Paulo Freire. Tá vendo? Você não é educador, pelo que eu vi, você não é nem uma pessoa da educação, não é nem um cara que tem ligação com a educação, pegou uns conceitos de Google. Eu não tenho a capacidade cognitiva para compreender o que você está passando. Não, porque se um tá chapado e o outro tá sóbrio, fica meio difícil aí concordar contigo. O Herbert coloca aqui que ele prefere educação financeira e economia, mas política não deixa de ser bom. Eu concordo que a educação financeira é legal, para quem não é conceito, é conhecimento humano. Não, para ser sincero, cara, eu não debato opiniões, isso eu já digo. Eu debato fato, eu justifico fato. Opinião, eu não justifico não, gente. Opinião, para ser sincero, eu tô dando a mínima para sua opinião em relação a isso. Eu quero saber qual foi o autor que disse que apresentou, jogou aqui dentro da LDB, dos PCNs, que o método prussiano lá, da cabeça lustrosa da minha, né? Onde é que estava isso pra gente poder entender? Ele tá pegando as coisas, cara, é sério. Marcelo, desculpa, você não tá falando nada com nada, velho. Só isso. Porque quando alguém faz isso, daqui a pouco você vai falar dos Illuminati também. Não, porque os Illuminati, eles estão em todo lugar. Não, Herbert, ele deve ter parcialidade, não, ele deve ter imparcialidade. Se ele tiver parcialidade, ele vai ter um lado, ele tem que ser imparcial. Seu discurso é verborrágico. Nossa, vamos aplaudir. O Marcelo acabou de encontrar a palavra verborrágico. Explica pra gente o que é verborrágico, Marcelo. Marxismo é só uma teoria de Estado. Cara, por incrível que pareça, se o marxismo leva ao comunismo, o comunismo não leva ao Estado. Logo você acabou de falar uma grande bobagem. Gente, tá vendo como a gente encontra essas pessoas que o Olavo de Carvalho deu razão? Aqui não deve ter parcialidade. Beleza, concordo contigo. Ele não deve puxar para um lado, não. Ele deve ser mais amplo, mais geral, mais ilimitado. Eu mesmo adoraria dar aula falando sobre os autores de direita. Tem um cara que eu gosto na filosofia que é o John Stuart Mill, que é do pensamento utilitarista. Né? John Stuart Mill. Tanto é que quando a galera fala de escola sem partido, do Miguel Najib, é um grande erro. Por quê? A escola no Brasil sempre teve partido. Sempre. A escola no Brasil sempre teve partido. E esse partido sempre foi a direita, a classe dominante, a aristocracia, né? Sempre foi aí a classe dos mais abastados. A escola no Brasil sempre teve partido. Em momento algum, a escola no Brasil ela não teve partido. Tá? Quer ver exemplo disso? Eu dou aula hoje num dos metros quadrados mais caros que tem em Maceió, que é o bairro de Jatiuca. Eu estava fazendo essa comparação. Você vê poucos meninos negros, poucos meninos pretos nas escolas mais caras do meu bairro, da minha cidade, quer dizer. Poucos meninos pretos. Poucos. Você quer ver outra coisa também que é interessante? O pai do menino, eu digo isso que eu dou aula particular também, o pai do menino de prédio, do menino de condomínio, do menino que é um pouco mais abastado, ele te cobra por 1 minuto de aula que você não deu. Porque ele entende que aquilo ali vai abrir um diferencial do filho dele conseguir a vaga de emprego e tudo mais. O que eu penso sobre o novo ensino médio,
Cara, por incrível que pareça, horrível. Horrível. É mais feio que reggae nazista, é mais feio que bater na mãe. Horrível. No ensino médio. Foi feito sem consultar dois entes da sociedade. Foi feito sem consultar os educadores e foi feito sem consultar os alunos. Foi feito só para coisa para inglês ver, sabe? E aí não tem como não. Então, assim, horrível. Um laboratório de programação com máquinas boas, rodando, tudo certinho, ar-condicionado, monitor e tudo, é papo de mais de... eu tô ligado nisso, não só na Bahia, São Paulo, Piauí, Alagoas, a galera tem a tal da aprovação. E se eu disser um negócio aqui, a galera vai ficar rindo da minha cara. Eu sou contra o rateio e o Fundeb, porque não se rateia aquilo que não tá dando certo. Simples. Não se rateia. Ai não, mas tem um rateio. Não se rateia aquilo que não está dando certo. Como é que eu vou ratear hoje? Ah não, sobrou dinheiro, né? E aí já que sobrou dinheiro aqui, sobrou dinheiro porque não foi bem aplicado. Me dê 1 milhão e me dê uma escola, ver se ela não vira escola top. 1 milhão e uma escola. Sabe? Faz umas parcerias aí com as empresas de informática para a molecada poder ter computador, parar de estar andando com aquela apostilazinha que tem erro geográfico, geografia decoreba, que tem aquela história cebosa. Aí a molecada vai aprender. Faz uma parceria com as empresas para criar banco de talentos. Entendeu? Banco de talentos mesmo, como os Estados Unidos fazem. Não tem o draft da NBA? Existe uma espécie de draft que quem faz é o Vale do Silício e as empresas de informática. Eles vão buscar nas escolas a galera que tem condições de trabalhar com programação, digitação, Power BI, todas essas técnicas. Eles vão buscar nas escolas nos high schools, né? No segundo grau da galera lá do ensino médio. E dá muito resultado. Pois é, tira a verba do aluno para dar pro professor. Bicho, eu não sou um crítico ao professor de escola pública, eu sou de escola particular, mas não critico. Mas o que eu deixo aqui é, vai ter o rateio. Meu amigo, minha amiga professora que está acompanhando essa live, que está acompanhando essa live em outros lugares, que está acompanhando em qualquer lugar que seja, pare e pensa comigo. Você não teve durante o ano todo local para você poder fazer suas necessidades fisiológicas. Você não teve um filtro para poder tomar água, você não teve ar-condicionado na sala, você não teve papel para tirar xerox. Você não teve ônibus para poder levar a molecada para fazer uma aula de campo. Você não teve projetor na sala. Você não teve um quadro legal. Você não teve hoje capacidade para criar. Você não teve espaço para sair, para se capacitar. E você ainda quer receber um rateio no final do ano? O problema não está na educação também só não está no governo não. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. O problema é que a galera quer encontrar um dinheiro fácil. E aí é a minha crítica. Goste de mim quem quiser, vote em mim quem quiser. Eu não estou muito preocupado, não. Tá? Mas eu estou preocupado mesmo com o que a galera vai pensar. Nesse ponto, eu não estou, não. Me desculpem, de coração. De coração, estou não. Porque, por incrível que pareça, a gente faz essas coisas, aí os políticos com medo de perder voto, não, eu sou a favor do rateio, porque o professor é uma classe muito sofrida. Acabamos de passar pelas eleições gerais, né? Governador, presidente e tudo mais. Pergunte ao seu deputado federal, ou melhor, vá no site dele e veja o quanto ele destinou para a educação. Vai lá. Sai desse vídeo agora e vai lá. Você pode retornar esse vídeo e voltar aqui. Procura saber o quanto o governador destinou da verba aumentando a educação. Pronto, vamos fazer uma crítica ao Lula, vamos lá. Pergunta o quanto o Lula vai aumentar o salário dos servidores públicos federais da educação. Por exemplo, professores com pós-doutorado. Vale a pena a gente fazer essa observação. Viu como é que se critica um presidente? É forçando, através de nós que somos base, forçar a galera que tem poder de decisão para chegar diretamente a ele. Olha, valorização acadêmica, valorização da mão de obra, né? A galera, por incrível que pareça, vê, mas isso é uma consciência freiriana. Paulo Freire falava da ideia que você tem que ser um sujeito ativo
um sujeito que vai ser decisivo no campo político, né? E o José Martí fala uma frase que é maravilhosa. Ele diz que uma juventude que não cria vira uma anomalia. E aí a gente tá vendo hoje essa galera que fala de educação financeira. Nossa, educação financeira, meu dropshipping e Thiago Fint, Primo Rico, eu vou ficar maravilhoso, não sei o quê. E a molecada não sabe praticamente fritar um ovo, não sabe morar só, não sabe falar inglês, por exemplo. É essa molecada que critica Paulo Freire, a molecada que não sabe falar inglês, teve inglês a vida toda no colégio e são analfabetos em inglês, em língua inglesa, né? É essa molecada que critica o Paulo Freire, que fica se perguntando para que estudar história, para que estudar geografia. Eu tenho alunos até de um poder aquisitivo muito bom, que não querem estudar, eles humilham o professor dizendo, tudo que você está falando aí agora, quando eu for para os Estados Unidos eu vejo. Se ligou? Tudo que eu estou falando agora para ele, quando ele for aos Estados Unidos, os caras tem aluno meu que vai 2 vezes por ano dos Estados Unidos. Aí eu vejo. Quando eu for para a Europa, eu vejo. Pô, cara, quais foram os países que você visitou? Era mais fácil você perguntar quais foram os países que você não visitou. Porque o pivete tem um passaporte ultra carimbado. Agora você lança a pergunta. Absorveu o que consumiu na viagem? Não. O cara absorveu o modo de vida daquela galera? Não. Absorveu muitas vezes a cultura daquele lugar? Não. Absorveu muitas vezes ali a vivência, os costumes, os gostos? Não. Né? E não está errado, nem está certo, não posso julgar a experiência de alguém. Mas para critério acadêmico, para critério de discussão acadêmica, esse cara não pode falar que ele esteve nos Estados Unidos. Ele foi de corpo presente, porque o ser político não foi para os Estados Unidos. Né? É aquela coisa, qual o maior destino mais procurado por brasileiros lá fora? A Flórida. Opa, DJ Leandro, tudo bom? Por que é baboseira, cara? Explica pra gente, adoraria te ouvir. Né? Qual o destino mais procurado? A Flórida. E quando você pergunta por quê, a galera diz, porque tem muito brasileiro, então você quer ir pra Flórida porque tem muito brasileiro? Que tal ficar no Brasil? Vai ser um grande motivo. A galera não fala inglês fluentemente, não fala inglês. Na Flórida, inclusive, tem mercado que atende em português. Tem empresário brasileiro botando uma grana violenta na Flórida, e a Flórida vai virar praticamente um estado americano com a galera falando português tranquilamente. O concurso FOI militar esse ano tem inglês. Pois é, que legal, cara. Fico feliz em saber disso. Aí o cara coloca aqui, Paulo Freire é muito ruim. Souza, eu tô te enviando aqui um convite. Eu adoraria ouvir tua opinião. Eu tô nessa live já tem um tempinho já. Eu adoraria ouvir tua opinião. Melhor, né? Ouvir teus argumentos, que a opinião não ouço não. Desculpa, tá, cara? Eu não dou muito valor à opinião, não. Eu gosto de ouvir argumento. Né? Se for um argumento decente. Por que Paulo Freire é ruim? Caralho, é ruim porque eu li a obra dele. E eu achei a obra dele assim fraca. Eu li o livro da professora Targélia e é fraco. Eu li o comentário do Paulo Freire no Observatório da Educação da USP e é fraco. E aí eu vi que Paulo Freire praticamente faz uma educação que parou no tempo e o pessoal só gosta porque tem inclinação de esquerda. Aí sim eu vou dizer, esse cara sabe o que está falando. Eu sou de esquerda e não gosto da metodologia do Paulo Freire, porque a minha avaliação ela é técnica. Eu não gosto dessa coisa de você botar tanta emoção. E literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Poderia me falar quem é Paulo Freire, resumidamente? Sim, cara. Um educador social brasileiro, porque ele é social, porque ele não tinha educação, ele não tinha formação acadêmica acerca do fato, de bandeira muito grande. Paulo Freire é responsável pelo método de alfabetização inovador, e isso fez com que grande parte da esquerda, no processo de reconstrução pós-ditadura militar, tomasse ele como um patrono informal da educação brasileira, passando a ser patrono formal da educação brasileira anos depois. Tá? Então essa é a ideia do Paulo Freire praticamente se dizendo. Tá? Então assim, eu estou chamando a galera aqui não é do meu espectro político, eu estou chamando a galera que é
oposta. Salve, salve, Lanço. Daqui a pouco eu te subo, meu velho. Eu tô chamando a galera que não é do meu espectro político, a galera que é de um espectro diferente, né, pra gente ver diretamente quem é essa ideia de Paulo Freire, tá? Só que o que eu mais vejo aqui a galera falar é Paulo Freire é uma merda, Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo. Mas não tem um fundamento. Eu quero que a galera me dê um fundamento. Por que ele é ruim? Por que Paulo Freire é ruim? Por que Paulo Freire não deve ser utilizado? Tá? Não consigo entender por quê, né? O que eu mais vejo é somente a galera falando aqui, falando aqui, falando aqui. Mas eu tô convidando algumas pessoas, Lanço, daqui a pouquinho, tá? Eu te prometo que eu te subo. Pertinho de acabar a live, que eu quero dar um espaço muito grande pra galera que é contra. E aí, lembra que o objetivo aqui da live não é briga, não é treta. Tanto é que o tema hoje foi pequeno, tá vendo? O tema hoje foi pequeno. Mas a ideia é chamar a galera. Se a live deu uma oscilada, é porque a minha conexão com a internet tá dando uns pequenos cortes. Mas assim, a ideia é chamar a galera para essa construção. O que eu mais vejo é a galera dizendo assim, Paulo Freire é horrível, Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo, Paulo Freire é aquilo outro. Mas não... Eu tô enviando convite para algumas pessoas. Enviei pro Lance e enviei pro DJ. Boa noite, Ogro. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu velho. Satisfação enorme estar falando com vocês aqui. Eu já acompanho, né? Eu sou licenciado, sou professor de Educação Física aqui pela Universidade Federal da Bahia. E assim, na universidade em si, eu não li para o Paulo Freire na universidade, porque eles não cobram isso, né? Eu comecei a ler depois que eu me formei. É uma coisa até irônica isso, né? Porque a Faculdade de Educação não cobrava Paulo Freire. Mas eu tinha vários colegas que acabavam falando dos livros, das obras, do trabalho dele como educador, como alfabetizador. De tanto os colegas ficarem comentando, falando das obras, eu fui ler depois que eu formei, né? Depois que eu já era licenciado. E assim, para mim foi fantástico, porque essa coisa de deixar a mensagem que todo professor tem um posicionamento político ideológico já abre muito pensamento para aquela coisa que a educação não é neutra. Não existe neutralidade, né? Ou você abre as portas para a educação inclusiva ou para uma educação excludente. E as relações de classes sociais, que ele fala muito que envolve opressores e oprimidos, também ele deixa claro como é que esse jogo na sociedade funciona, né? Uhum. E existem os privilegiados e existem aqueles que são oprimidos. Não, eu penso... pode falar. E isso acaba abrindo a mente da gente como a sociedade é, né? Que não é feita para todo mundo. O jogo que a gente joga não é feito para todo mundo ganhar. Aqui no Brasil a gente está tendo agora uma vulgarização, inclusive da tal da meritocracia, que tem muito a ver com essa viagem que Paulo Freire coloca, de não preciso saber da uva, não é só que a Ana viu a uva viu Ana. Aquelas frases são quase que monofonéticas. Ele está preocupado em saber, peraí, beleza, tá tudo certo, tudo legal, beleza, mas quem é que produz essa uva? Quem é que mantém o cara ainda lá trabalhando? Por que a gente tem tanta desigualdade? A gente aprende a ler na vida de uma forma mecânica, tá? A gente aprende a ler de uma forma mecânica. A gente aprende a ler, por incrível que pareça, de uma forma assim, tipo... é isso mesmo, é dessa forma mesmo. Tudo certo, tudo tranquilo. Até na escola mesmo a gente aprende assim. A gente aprende de maneira muito mecânica mesmo. Olhe,
se não fizer isso, a gente não aprende a problematizar as coisas, né? Eu vejo as tias lá do fundamental e... Ai, perdão. E as tias do fundamental, elas falam muito disso. Ó, se não ler, vai ficar de castigo. Então, ler é traumático, é chato, é maçante. E o Paulo Freire sempre falava dessa preocupação. Agora, a pena é que a galera que veio aqui, eu chamei várias pessoas, Lanço, e queria te ouvir nessa parte final também, mas a galera que veio aqui, chamei vários. E por incrível que pareça, nenhum aceitou subir para dizer por que Paulo Freire é ruim. Fica à vontade. Então, eu acho que a maioria das pessoas que dizem que Paulo Freire é ruim, na verdade, nunca leu um livro de Paulo Freire. Nunca chegou a ler, talvez viu um corte ou outro de um vídeo dele falando alguma coisa, mas aqueles cortes bem editados que dá para manipular a opinião, entendeu? E pode ter certeza que é isso mesmo. Ele tem vários livros escritos e a grande maioria não chegou a ler nem a página 2. E o pensamento dele era tão à frente que na pedagogia do oprimido ele falava das relações de raça, das relações raciais. Lá Exato. atrás, há muito tempo atrás, ele já falava isso, relacionando com a classe social, né? As relações raciais. Foi muito revolucionário, né? Falar sobre isso há muitas décadas atrás. E o pior, a galera faz essa parte para a gente observar, né? A galera faz essa parte e acaba tratando como se fosse a coisa mais simples do mundo, e não é. Eu estou aqui observando Paulo Freire, por exemplo, ele é utilizado em alguns países do hemisfério norte. E aqui no Brasil ele não é utilizado por quê? Porque a nossa necessidade hoje não é a mesma necessidade de alfabetizar. Nós temos hoje os melhores alfabetizadores do mundo, estão aqui no Brasil. O brasileiro é um bom alfabetizador. Porém, a gente não tem hoje uma atenção básica à educação básica. Como assim uma atenção básica à educação básica? Primeira coisa, um professor na Noruega pode, né? Um professor na Noruega pode trabalhar muito bem, ganhar dinheiro e tudo mais. Aqui no Brasil, um professor, se ele quiser fazer o mínimo que ele tem que fazer lá, ele já tem que dar sorte de trabalhar num lugar que tenha condições estruturais de trabalhar, de estudar e se manter. Aí você pega um professor aqui no Brasil, se ele quiser ganhar mais de um salário, ele tem que trabalhar manhã e tarde, e se quiser ganhar um pouco melhor, tem que trabalhar manhã, tarde e noite, né? Então, assim, mas Paulo Freire é utilizado nas formas de educação na Noruega, é utilizado nos Estados Unidos, é utilizado na França, é utilizado em alguns países como forma de princípio básico do letramento. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, tanto direita quanto esquerda, aí fica a minha crítica aos dois lados, a galera usa Paulo Freire como arma política. Isso é que é o ruim da coisa. A galera traz Paulo Freire como uma questão de como se fosse uma arma política, né? Ai não, porque Paulo Freire fala, né? Ai não, porque Paulo Freire fala. Aí a galera da direita, eu até queria te ouvir em relação a isso também, né? Por que a galera da direita tem esse ódio tão grande de Paulo Freire? Se não conseguiu ler nada, por que esse ódio tão grande de Paulo Freire? Eu acho que pelo fato ele tinha uma lógica de pensamento que era muito semelhante ao materialismo histórico dialético, Paulo Exato. Freire, né? Ele partia do concreto para tentar chegar numa ideologia, numa simbologia. E geralmente o que é feito na sociedade é o contrário. As pessoas partem da ideologia para tentar construir o concreto, né? Exato. E a gente percebe que isso leva as pessoas a compreender a realidade muito melhor, porque você está partindo daquilo que você vê e interpreta da sua realidade que você vive, entendeu? E essa interpretação leva as pessoas a perceberem as desigualdades sociais que existem. E a direita não quer que as pessoas entendam
como as desigualdades sociais, desigualdade de gênero, desigualdades raciais. Porque a partir do momento que você entende, começa a agir criticamente e tenta intervir nessa realidade, você coloca o sistema numa ameaça de sucumbir, entendeu? Se as grandes Exatamente. massas começam a agir criticamente, interpretando bem a realidade, o sistema sucumbe, o sistema não se sustenta. E a ideia da direita é manter o sistema, né? A manutenção do sistema. Bom, galera, a gente tá chegando ao final dessa aqui, vamos terminar agora às 22h20. Eu vou descansar um pouquinho porque a semana foi muito puxada. Hoje é uma live mais voltada a um tema ligado a Paulo Freire, um tema mais da minha área, um tema mais técnico. Hoje o canal completa 7 anos, então essa live vai estar na íntegra no canal Ogro Web TV, que estará tá lá no YouTube. Então, tá na dúvida, é só botar no Google @OgroWebTV, você vai encontrar o meu canal. Se inscrevam no canal, tem o meu aulão também que vai estar acontecendo 20 de maio. Eu estou super feliz com as coisas que vão acontecendo e até agora a gente só está tendo boas notícias. Voltei com o meu stand-up, voltei com as minhas coisinhas. E claro, eu tinha comentado que eu tinha muita vontade de sair da discussão política, porque é muito hate, sabe? É gente que critica sem nem saber quem a gente é. E a galera diz, não, você tem que participar da luta política, mas você quer me ajudar mesmo na luta política? Você quer fazer com que a luta política continue? Se inscreva no canal, ajude essa conta aqui, que é a conta principal, chegar a 10k e ser monetizada. Aí sim a gente pode dar um passo mais adiante, a gente pode crescer um pouco mais, tá bom? Eu queria agradecer o Landerson, que sempre sobe assim, no finalzinho. Quando eu fizer live agora eu vou mandar para ele direto e vou trazer uns temas como educação dos governos Lula e Bolsonaro, um comparativo, né? O objetivo não é a gente ficar aqui debatendo achismos. Eu não quero debater achismos com seu ninguém, eu não me sinto confortável para debater opinião. Eu quero debater fato, né? Por que o governo Bolsonaro cortou verba da CAPES, do CNPq, PIBID, PIBIC, né, das progrades, das pró-reitorias de graduação. Por que o governo Bolsonaro fez isso? Por que a Bolsa, que estava paralisada há 10 anos, começo do governo Dilma, Temer e Bolsonaro, né, 10 anos de Bolsa parada, isso é um erro também do PT. E o PT tem que rever, tem que fazer autocrítica, já que ele quer fomentar a educação no Brasil e discutir mais coisas desse tipo. Lanço, muito obrigado a todos. Eu realmente estou exausto. Estou acordando 4 da manhã todos Valeu, os dias. E sigam o Lanço, Obrigadão. gente. É um cara que eu tenho o maior carinho. Subi uma vez na live e eu quero muito fazer uma live com ele uma vez, dividindo janela aqui para falar de homens pretos e poder. Acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Interessante. Não vou puxar aqui nenhum tipo de sardinha para a galera acerca de questão de colorismos, mas vamos falar de como esses homens pretos hoje podem sofrer com o estereótipo do Fred do Big Brother Brasil e de outros homens pretos que podem mostrar um avanço muito melhor, como o Criolo, Lázaro Ramos, o próprio Carlinhos Brau, entre tantos outros. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, segue nas redes sociais, @OgroWebTV. Live de aniversário, mas eu estou extremamente cansado, galera. Estou aqui já nas últimas, estou só o pó da rabiola e eu preciso dormir, descansar um pouquinho. Beijo do Ogro. Até Valeu, mais, gente. gratidão. Abraço aí, tchau, tchau. Descansa, né?